Olá, o meu nome é Dalvo Cruz, eu sou professor de filosofia e nesta aula eu vou falar para vocês sobre a criação da filosofia. Além da criação da filosofia na Grécia clássica, por volta do século XVI, eu também vou falar sobre os primeiros filósofos dessa época, os chamados filósofos pré-socráticos. Vou falar também do próprio Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. Vou falar do Platão, que é o primeiro discípulo de Sócrates, foi quem escreveu todos os ensinamentos filosóficos de Sócrates. E vou finalizar esta aula com o Aristóteles, que por sua vez foi discípulo de Platão. A filosofia foi criada na Grécia clássica por volta do século VI a.C., no auge da civilização grega, também chamada de helenismo. A região geográfica é aquela região da Península Balcânica, no Mar Mediterrâneo, no Mar Egeu, no Mar Cáspio, que antes dessa filosofia, aquelas sociedades se baseavam unicamente na mitologia. A própria Grécia, a história grega, ela é composta pelos períodos pré-homérico, homérico e filosófico. Por quê? Porque a partir deste século VI a.C., a Grécia torna-se uma potência econômica e política naquela região. Ou seja, ela tem a hegemonia, o controle político e econômico, comércio intenso. Com isso, ela atraiu vários povos daquelas regiões para o mar Mediterrâneo, para o mar Egeu ali. Com essas migrações, esses povos trouxeram também as suas culturas. Trazendo as suas culturas, nós vamos ter a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? É o desencontro de entendimento entre as pessoas numa mesma sociedade, numa mesma conjuntura social, várias pessoas pensando de maneiras diferentes. Isso teve um problema sério para os gregos. Eles disseram, ora, se nós seres humanos temos a essência iguais, como é que nós podemos divergir com relação à nossa criação, com relação à nossa função aqui nesta existência? Então os gregos começaram a questionar os mitos, dizerem, mas se eu fui criado por esse Deus, como que este outro povo aqui, que tem a mesma essência humana que eu, foi criado por um outro Deus? Daqui começa a surgir a mentalidade ocidental do uno, do Deus uno, da unificação da sociedade humana, ou seja, todos tentando serem únicos, como o Deus ocidental. Etimologicamente, a filosofia vem significar philos, a amizade, e sofia, sabedoria. Ou seja, é um neologismo, é uma composição de dois afixos. Que a filosofia vai, então, ter esse conceito de amor à sabedoria. O filósofo é aquele que procura a sabedoria por meio de o sentimento do amor. O amor como o sentimento supremo, maior do ser humano, do animal humano. Na semântica, a palavra toma outra dimensão, que é a filosofia de vida, a filosofia da empresa, que é o senso comum que nós ouvimos cotidianamente. Qual é a tua filosofia de vida? Ou seja, qual é o teu embasamento na vida? Qual é o teu propósito? Qual é o teu comportamento na vida? Qual é a tua direção na vida? Essa é a concepção filosófica do senso comum, a filosofia da empresa. Geralmente, quando nós vamos fazer uma entrevista numa empresa, se pergunta qual é
a sua filosofia de vida. E aí o entrevistador também diz, olha, a filosofia da empresa é essa, ou seja, o perfil da empresa é este aqui. Você se adequa a esse perfil? A filosofia também é uma citação que eu coloco aqui do Jean-Pierre Vernant, a filosofia é filha da cidade. Jean-Pierre Vernant é um francês, um dos principais estudiosos da Grécia clássica. E ele, estudando esse período clássico da filosofia na Grécia, ele escreveu um livro chamado Do Mito à Razão. E o Jean-Pierre Vernant também era arqueólogo, ou seja, ele buscava os princípios, os primeiros, os fundamentos, a essência do objeto de estudo dele, que era o nascimento da filosofia, os primeiros momentos da filosofia. Ele chegou à seguinte conclusão: naquele contexto grego do século XVI, como eu falei para vocês há pouco, de conturbações, de desencontros, de desentendimentos sobre as diferentes perspectivas de vida, surge a democracia em Atenas. A democracia, demo significa povo e cracia significa poder público. Democracia, então, é o poder vindo ou advindo do povo. Voltando ao Jean-Pierre Vernant, ele vai concluir de que a filosofia é fruto desse desentendimento. Como a filosofia, etimologicamente, é o amor, e o amor é a harmonia, a filosofia é criada pelos gregos para tentar, como um instrumento de entendimento entre a diversidade cultural, entre as diversas culturas, as diversas perspectivas. Perspectiva eu uso aqui no sentido de ponto de vista, de acepção, ou seja, cada povo tinha a sua perspectiva, o seu ponto de vista. E a filosofia surge como uma tentativa, como um instrumento, uma ferramenta para que todos se entendam. Essa é a conclusão de Jean-Pierre Vernant. Existe uma outra interpretação dessa afirmação do Jean-Pierre Vernant, de que a filosofia é filha da cidade. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Vivemos na cidade ou no campo, na zona rural, mas sempre em comunidade. Dificilmente nós encontramos um ser humano ou qualquer outro animal, até mesmo os vegetais, que vivam sozinhos, sejam solitários. Nós, seres humanos, o Sócrates vai dizer que nós somos seres sociais, nós precisamos da dinâmica da sociedade. O Aristóteles vai apontar que nós somos políticos. Por quê? Porque nós vivemos na cidade, e a cidade, em grego, significava polis. A política, por exemplo, que nós temos hoje no século XXI, ela deriva da cidade grega, daquela convivência para se entender, para que nós, seres humanos, nos entendamos, para uma convivência saudável, para convivências honestas e pacíficas, harmoniosas. Afinal de contas, todos nós somos cidadãos, em direitos e em deveres. Nessa dinâmica, nessa concretude, nessa vivência social, nessa vivência política, é que se produz a filosofia. Portanto, a filosofia não é uma operação, não é um exercício, não é uma atividade, não é uma ciência, não é um conhecimento que é uma transposição, ou seja, alguém ilumina e diz para você escrever ou para você pensar dessa maneira. Não, a filosofia ela é concreta, ela é produzida, ela é construída na contingência histórica, na convivência social, nos desafios diários, cotidianos da nossa vida. Seguindo, nós vamos ter o método da filosofia. Na Grécia clássica não havia ciência.
Ciência, tal como nós temos hoje a ciência, a física, a matemática, a geologia, a geografia, a história, com os métodos experimentais, lá na Grécia não havia ainda isso. Na Grécia era só a observação. O método da filosofia é a observação. Como nós vivemos, como nós convivemos, o que está certo, o que está errado, o que nós poderíamos fazer enquanto indivíduo ou enquanto grupos sociais podemos fazer para a convivência, para o aprimoramento do ser humano. A filosofia, então, não é ciência, é uma afirmação. É bom vocês se ativerem a esse ponto. Não é ciência porque a filosofia ela não tem um objeto próprio. A filosofia, como nós vamos ver, ela trata da ética, trata da ciência, ela trata da moral, ela trata do conhecimento, ela trata da política, ela trata da alma humana, ela trata do caráter humano, ela trata da linguagem humana. A filosofia não tem um objeto de estudo específico, como tem a química. A química estuda a composição dos elementos, a composição da substância. A física estuda os fenômenos da natureza. A filosofia, ela é uma teia. Daí via a palavra teoria. Ela se espraia, ela propaga. A teoria é como água. Ela vai entrando, ela vai minando. Assim é a filosofia. O filósofo se mete em tudo. O filósofo, dizia Platão, é aquele que dorme com o olho fechado e o outro aberto, sempre atento à realidade, porque o filósofo se incomoda com a existência. Ele procura entender a existência. Por que nós estamos aqui? Como nós podemos conviver? Como nós podemos nos entender e tornar essa existência agradável, prazerosa? O instrumento de produção da filosofia é o logos. Do logos surgiu a lógica e o raciocínio. Ora, mas antes da filosofia não havia raciocínio? Havia. E há raciocínio paralelo ao raciocínio lógico, há outros raciocínios. Há o raciocínio emocional, há o raciocínio mítico. O fato do mito não ter a dialética, ou seja, de questionar, não significa que o mítico ele não pense. Ele é ser humano, ele pensa. A diferença do mito para o logos é que o mito não questiona. O mito simplesmente narra e descreve. Descreve um fato, narra um acontecimento. Vejam, por exemplo, nos textos sagrados, dizem assim, não há data no texto mítico. Diz, naquele tempo, naquela época, nos primórdios, fulano disse isso, cicrano fez aquilo. Ou seja, ele descreve simplesmente. Diferentemente do logos. O logos, ele questiona. Ele diz, não, mas por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? O mito diz, foi Deus fulano que nos enviou para cá. Foi Deus X quem nos criou para que nós convivemos em harmonia. O logos, a filosofia, ela ladra, ela pega, ela late, ela lateja na nossa memória. Ela quer a explicação plausível, convincente. Ela não se contenta com o emocional. O mito é um raciocínio gerado, fomentado, suscitado pela emoção. A filosofia não. A filosofia, ela é racional. Ela trabalha com a razão, ela constrói a razão. Ela quer o entendimento palpável. Ela quer o entendimento concreto porque ela é produzida na história. A filosofia não é uma inspiração qualquer.
ela é construída na contingência, nos conflitos históricos, ela na convivência com a sociedade. A filosofia passou a ser sistematizada da seguinte maneira. Nós temos duas maneiras de sistematizar a filosofia. Sistematizar aqui está no sentido de organizar o conhecimento, o repertório filosófico. A filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea e a filosofia pós-moderna, que é a que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Ou seja, vocês perceberam, esse tipo de sistematização da filosofia acompanha o processo histórico. Cada época histórica, de cada era moderna, nós vamos ter a filosofia. Eu passei aqui sem querer, desculpe. Um outro tipo de sistematização da filosofia é pelos temas que ela constrói, que os filósofos abordam. Começamos com a physis. Physis, em grego, significa natureza. Mas a natureza, em grego, no sentido etimológico, é tudo o que existe, tanto material como imaterialmente. A alma, por exemplo, é física. O amor, que nós não vemos, nós só sentimos, é physis. O ódio, a água, por exemplo, esse ambiente aqui tem água. Nós não vemos a água nesse ambiente, mas ela existe no estado gasoso. É physis, ou seja, tudo o que existe em matéria ou imaterialmente, os gregos consideravam a physis. É o universo, é o ontológico absoluto. Ontológico porque onto em grego é o ser primeiro. E lógico vem de logos, que é raciocínio, que é pensamento racional, que nos livros didáticos, se vocês podem lembrar, tem lá ecologia. O que é eco? Eco é casa. Eco é lá. E logia é estudo. Esse logia, ele deriva exatamente do logos que deu origem à filosofia. Para vocês verem como a filosofia faz parte do nosso dia a dia e sem que nós tenhamos um mínimo de princípios elementares sobre alguns conteúdos da filosofia, nós até sabemos alguns pontos ou até praticamos esse conhecimento filosófico sem conhecê-lo, sem saber que nós estamos aplicando a filosofia em termos de conhecimento. Por exemplo, ecologia, sociologia, estuda a sociedade e assim por diante. Essa physis vai ser dos pré-socráticos, porque eles trabalham com um tema baseados, obcecados na natureza concreta, na natureza, como surgiu tudo isso que nós vamos ver logo à frente, que é a arqué. Tem a metafísica. A metafísica que também pode ser chamada de ontologia. Por quê? Porque a ontologia, o ser, e a metafísica estuda a essência dos seres, ou seja, os entes que são o ser do ser. Metafísica, aqui nós temos a física, que é physis, a natureza. E meta, em grego, significa além. Portanto, metafísica vem significar além da física, ou seja, o ser do ser é algo extremamente abstrato. A metafísica. Isso é metafísico, ou seja, não é concreto. No senso comum, na linguagem trivial, na linguagem cotidiana, nós ouvimos, você é muito metafísico, ou seja, você tem que pisar no chão, você tem que voltar para a realidade.
Mas é nesse sentido. A metafísica é um tema, é uma área da filosofia. A política que deriva da polis grega, como eu já falei para vocês. A ética, que nós vamos ver nessa disciplina, a ética estuda a moral. A moral são os costumes. Moral, é interessante perceber que eu vou fazer um parênteses aqui com vocês sobre essa questão da ética. A moral significa hábito e costume, e ao mesmo tempo significa modo de ser na dimensão individual. Eu, Dalvo Cruz, tenho o meu modo de ser, mas ao mesmo tempo esse meu modo de ser é adaptado à conjuntura social, porque eu vivo e convivo na sociedade. E eu preciso me adaptar. Eu não sou o todo-poderoso, a sociedade não é organizada em função do meu modo de ser. É o meu modo de ser, o seu modo de ser, o modo de ser de todos nós deve se adequar ao hábito coletivo da sociedade. Portanto, a ética, ela trata do comportamento moral, do comportamento desejável, aprovável, do comportamento moral da sociedade e dos seres humanos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, no singular. Ou seja, como que nós devemos nos comportar na sociedade. Eu não posso ir a uma igreja de shorts, de sunga. Eu não posso vir da aula sem camisa, por exemplo. Existe todo um comportamento. Não é que a universidade, somente porque a universidade tenha um código de ética, mas é porque, mesmo não tendo esse código de ética, a sociedade me molda, a sociedade me leva a um comportamento adequado, um comportamento aprovado pela maioria. Depois da ética, nós temos a estética. A estética em grego, etimologicamente, significa êxtases, se pasmar, se admirar, ser chamado a atenção por algo, ou feio ou bonito. A estética, hoje, ela tomou um sentido de beleza, que a filosofia estuda a beleza por meio da ética. Não. A estética, desculpe, ela é algo, é um processo que te chama atenção. Uma pessoa bem feia, muito feia, te chama atenção. É estética. Um comportamento reprovável de alguém que nós vemos na rua, vamos andando na calçada, e um comportamento, um carro estacionado na calçada. Eticamente, não é aprovado. Por quê? Porque a calçada é para pedestre. E quem estaciona o carro na calçada está faltando com um comportamento, com respeito ao outro. Porque o motorista que estacionou esse carro na calçada, ele tem um modo de ser dele. Mas o modo de ser dele não pode se sobrepor ao modo de ser da coletividade. Você percebe? Então, além de ser fora do comportamento ético-social, também é um comportamento feio. Portanto, ele é um comportamento estético também. Estética, então, só para lembrar, não é somente no sentido de beleza, mas é algo, é um acontecimento, ou é uma coisa, ou é um objeto que nos chama a atenção além do normal. Tanto feio como bonito. Como ético, como moral, ou amoral, ou imoral. Eu vou fazer um parênteses para já aproveitar e explicar para vocês. Moral é o comportamento, é o hábito, é o costume. O amoral, em grego, a, significa não. Em português também tem o a, o artigo a, o fonema a, nessa conotação de negação. Antiético, por exemplo, o a. O amoral significa aquela pessoa alienada que não tem noção do que é certo e do que é errado. É uma pessoa, o paranoico, por exemplo,
é um amoral, porque ele não tem noção, ele anda nu, despido na rua, ele não tem noção dos princípios adequados para a sociedade. Paranoico, porque para significa paralelo, não se encontra. E noia, em grego, é pensamento. Ou seja, ele tem um pensamento paralelo ao que nós consideramos normal. E o imoral é aquele comportamento que a pessoa tem consciência que não é adequado, que não é certo, mas mesmo assim ela o adota, ela o pratica. É o imoral. Por exemplo, a pessoa que rouba, ela sabe que é reprovável roubar. Não pertence a ela tal objeto e ela rouba. Ela tem consciência disso. Tanto do aspecto da moral como do aspecto legal, da lei. Mas mesmo assim ela rouba. Então ela é imoral. O louco é amoral, porque ele não tem noção dos comportamentos. E o moral é aquele, como nós, que procuramos seguir o reto, o concreto, o aprovável. E a filosofia da linguagem. Filosofia da linguagem, como o nome diz, é a abordagem filosófica sobre a linguagem. Quando eu digo pincel, ouçam, pincel. Se eu coloco aqui, eu digo pincel. Ao pronunciar pincel e ao ouvir a palavra pincel, vocês inconsciente e imediatamente idealizam ou visualizam na cabecinha de vocês a imagem de um pincel. Seja qual for o pincel, branco, rosa, grande, pequeno, redondo, quadrado, enfim, algo que escreva, que se chama pincel, de pintar, não é? A linguagem, filosoficamente, vai ser estudada aproximadamente com a metafísica. Da metáfora, por exemplo. Metáfora. A figura de linguagem metáfora. O que é metáfora? Meta, além do concreto. João é um bom gafo. Ou seja, João não é um gafo e nem é um bom gafo. É uma figura de linguagem que quer dizer que o João come bastante. Ele é bom de boca. Você percebe? A filosofia vai tratar o que eu falo realmente condiz com a realidade? Será que essa linguagem aqui, a linguagem não diz nada somente com a situação do órgão fisiológico de produzir a fonética? É a mensagem, a ideia da comunicação que interessa ao filósofo da linguagem como Merleau-Ponty, que é um filósofo do século XX da França, que vem dizer, quando nós falamos, nós nos enganamos, em vez de dizer José, nós dizemos João, que é o inconsciente que o Lacan e o Freud vão trabalhar. Ou seja, esse engano, esse lapso que nós cometemos, em vez de chamar José, chamar João, tem um significado na psicanálise que emprestou da filosofia da linguagem. Ou seja, quando eu pronuncio João em vez de José, é porque eu estou lembrando de algum João e não percebo. Essa é uma das explicações desses lapsos que nós cometemos na nossa vida cotidiana. E a lógica que vem do Logos, que eu já falei para vocês, que vai trabalhar com o discurso, que é diferente da filosofia da linguagem. A lógica ela vai trabalhar essencialmente com a coerência do discurso. Todo ser humano é racional. Ora, eu, Dalvo, sou ser humano. Logo, eu sou racional. Esse é um exemplo simples, singelo, que eu trago logo de antemão para vocês, para
ilustrar do que trata a lógica. Essa lógica foi, primeiramente, sistematizada, organizada pelo filósofo, pelo Aristóteles. Está passando aqui, desculpe, é porque está dando algum mau contato aqui. Mas, enfim, nós vamos aqui para as correntes da filosofia. Quais são as correntes da filosofia? Aqui tem o sentido, tem a conotação de teorias. A teoria da filosofia. Quais são as teorias filosóficas? Essas teorias filosóficas, essas correntes filosóficas, eu trago logo de antemão para vocês, elas são também produzidas de acordo com os momentos históricos que as sociedades experimentam. São os momentos históricos das sociedades vivem, constroem em suas vidas. Ok? Essa parte aqui do naturalismo, por exemplo, é a dos pré-socráticos. Porque são os primeiros filósofos lá na Grécia clássica, por volta do século VI a.C., como eu já vinha falar para vocês, que trabalhavam com a natureza, com a physis. A ciência física, que estuda os fenômenos da natureza, deriva daqui dessa palavra grega, physis. O racionalismo, ele vai transitar ao longo de toda a filosofia grega. O racionalismo, porque a razão, o pensamento racional é o esteio, é o lastro, é a essência do pensamento filosófico. É o fundamento do exercício filosófico, é o racionalismo. Racionalismo também vai começar lá na Grécia. Por quê? Porque é por meio da razão e não mais por meio do mito emocional, segundo os filósofos, que nós vamos conseguir atingir, nós vamos conseguir construir o conhecimento. É por meio da razão. A filosofia, ela não vai ser adversária, ela não vai ser muito menos inimiga do mito. Ambas vão conviver a partir do século VI, com raciocínios diferentes. O mito continua. Até hoje, no século XXI, o mito está aí. As mitologias estão aí. E mitologia, é bom lembrar, não significa de dizer que é um pensamento atrasado, é um pensamento arcaico, não. O mito, ele é próprio, ele está intrínseco à linguagem. E nós, seres humanos, somos feitos de linguagem. Portanto, todos nós, seres humanos, somos míticos. Todos nós, seres humanos, nos baseamos em bases místicas, em fundamentos místicos, em mitologias. O racionalismo, então, vai perdurar. Ele é a essência do pensamento filosófico. O empirismo deriva de empiria. Empiria em latim. Empiria, tá certo. Empiria em latim significa experiência. Experiência. Essa aqui vai surgir, começar a ser construída no século XVIII, na Revolução Industrial na Inglaterra. Nós vamos ver isso com calma. Por quê? Porque alguns filósofos vão dizer que, além do racionalismo, além da razão, nós precisamos da experimentação. Nós precisamos dos sentidos.
Nós precisamos dos sentidos para construir o conhecimento. Vejam como a filosofia ela brota das experiências humanas, ela é baseada, ela é fruto da experiência humana. Ela está no contexto histórico. Me desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas esse ponto é muito importante que vocês entendam. A filosofia não é uma abstração do mundo das ideias. O fulano é filósofo, então ele vive no mundo das ideias. Pelo contrário, o filósofo está com o pé no chão. Ele produz a filosofia exatamente por estar na sociedade, por ter noção da sua situação como ente, como ser político, como ser social, como ser histórico, tá bom? O positivismo também vai dizer que o conhecimento deve provir dos sentidos. A fenomenologia vai trabalhar, como o nome já prenuncia, trata dos fenômenos. O que é o fenômeno? Fenômeno, vocês lembram dos estudos de ciências, que o fenômeno é aquele acontecimento, é aquele evento inexplicável. Não dá para explicar pela razão humana, pela emoção humana, nem pelo senso comum. Só que a filosofia fenomenológica vai trabalhar a condição humana. O que é o fenômeno? O que é o ser humano? Por exemplo, quando eu lembro da minha mãe, cadê minha mãe? Ela está aqui? Não. Mas eu a tenho na memória. E eu lembro da minha mãe a hora e o momento que eu quiser, ou mesmo quando eu nem me esforço para lembrar, eu lembro dela. Que fenômeno é esse? A psicanálise vai dar explicações delas. O René Descartes, um filósofo da Renascença, do século XV, do século XVI, ele também vai fazer, nas meditações deles, algumas considerações sobre essa questão do sonho. Será que quando nós sonhamos, nós estamos raciocinando? Será que o sonho é um tipo de raciocínio? Que fenômeno é esse do sonho? Que apesar dos psicanalistas, do Freud, do Lacan, do Jung, terem explicado, terem se esforçado e construído teorias sobre os sonhos, mas mesmo assim, o ato de sonhar, tanto sonhar acordado como sonhar dormindo na vigília, é um fenômeno. Nós não sabemos por que nós sonhamos. Nós sonhamos, por exemplo, com alguém que nós nunca conhecemos, nós nunca vimos na vida, nós sonhamos com as pessoas. Algumas vezes nós sonhamos com uma pessoa que nós não vemos há anos, talvez décadas. Nós sonhamos, mas o que nos leva a sonhar com alguém? Sonhar em umas situações inusitadas, por exemplo. Freud vai dizer que o sonho é um desejo reprimido. Mas não é só isso, segundo Jung. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente. A fenomenologia filosófica vai trabalhar desses fenômenos. O existencialismo. Esse existencialismo é uma filosofia criada na França nos anos 30, 50 e no auge dos anos 1960, o filósofo Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, que são romancistas também, vocês já devem ter lido ou ouvido falar de alguns livros deles, A Crise da Razão, A Náusea, Todos os Homens São Mortais. Esse existencialismo, ele vem dizer que a existência precede a essência. O que significa isso? Significa que nós nascemos, como também dizia lá no século V a.C., Aristóteles, nós nascemos tábua rasa, tipo uma folha de papel em branco.
tipo papel em branco. A partir dali, nós vamos começar a escrever a nossa história de acordo com as nossas trajetórias. Nós nascemos zerados. E a partir da convivência, a partir da contingência, o que já falei para vocês de contingência? E desculpe, eu não expliquei o que é contingência. Contingência é a incerteza na história. Eu estou dando aula para vocês aqui agora. Estou sadio, tenho uma programação na universidade, como professor de filosofia, mas amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. 2 anos atrás eu não sabia que eu ia estar aqui. A história, nós não somos tão donos das nossas histórias assim como nós gostaríamos ou pensamos. A contingência histórica, ela nos prega acasos, incertezas. Fernando Pessoa, um poeta português que vocês conhecem, já estudaram em literatura, dizia: a realidade é sempre mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos iguais para nós próprios. Viver é viver só. Ou seja, na essência da ontologia humana, essa nossa história ela é cheia de surpresas, tanto positivas como negativas, como agradáveis e desagradáveis. O existencialismo, então, ele vem tratar dessa condição humana, dessa situação humana. Ou seja, nós passamos a existir somente a partir da nossa convivência na sociedade. Nós nos construímos na sociedade. Eu posso, por exemplo, me considerar um bom professor, mas vocês podem me achar um péssimo professor. A minha existência depende de vocês. E o bom aluno depende da nota que ele construir, que ele adquirir numa avaliação, num teste, numa prova. O aluno ou a aluna pode se considerar, por exemplo, um bom aluno, um ótimo aluno, um excelente aluno, uma excelente aluna. Mas, para o professor, pode não ser bem assim. Portanto, o existencialismo vai considerar a construção histórica do ser humano na sociedade. Não tem aquela história de dizer que Deus me mandou para cá, para essa família, com o papai, com a mamãe, com o maninho, com a maninha, para fazer assim assado. Não. Segundo os existencialistas, nós nos construímos de acordo com a nossa situação, com os nossos desejos, com as nossas capacidades, com os nossos esforços e assim por diante. E aí, nós podemos, por exemplo, fazer uma conexão, que nós futuramente vamos fazê-las, com a moral. Nós existimos, eu optei por ser professor de filosofia. Existe o que optou por ser médico. O outro optou por ser engenheiro de informática, por ser médico, por ser advogado, e assim o outro optou por ser político, o outro por ser militante, por ser enfermeiro, por ser ladrão, por ser bandido e assim por diante. Cada um é responsável pelo que faz. Para que você seja um bom professor, é preciso que você se esforce. Como eu tento me esforçar, mas eu não me garanto. Eu não sei se os alunos pensam ou reconhecem o meu esforço. Assim, reciprocamente, vocês também se esforçam para serem bons alunos, para serem bons filhos. O que acontece é que o juízo é feito de fora para dentro. Não existe esse egoísmo de achar, porque o mundo não está às nossas voltas. Nós dependemos das circunstâncias e das contingências, da conjuntura social. Bom, eu espero ter preliminarmente, elementarmente, apresentado o existencialismo. E o materialismo defende que a história, por conseguinte, a sociedade, as nossas vidas particulares, individuais, se dão por meio da luta de classe.
pelo chamado materialismo dialético. Materialismo dialético. Que é a disputa pelo poder na sociedade. As classes sociais, as categorias profissionais. Cada classe social defende os seus respectivos interesses. Cada categoria profissional defende os seus respectivos interesses. Os interesses da categoria dos professores é diferente dos interesses da categoria dos médicos, e assim sucessivamente. Esses interesses no mesmo ambiente social causam os atritos na sociedade. Então, os autores do materialismo dialético, os filósofos materialistas, vão dizer que a história e as sociedades são construídas no cenário, no entrave dessas lutas de classes. Ok? Isso nós vamos ver com detalhes mais na frente. O estruturalismo é uma corrente filosófica oriunda da linguística e da etnologia ou da antropologia social. Porque quem começou trabalhando com essa perspectiva teórica do estruturalismo foi um filósofo e etnólogo, antropólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss. Inclusive, ele esteve no Brasil, ele veio na primeira turma de professores franceses para inaugurar e trabalhar na Universidade de São Paulo, na USP, em 1935. Daí, ele influenciou, teoricamente, os filósofos da época. Dentre eles, o Derrida, que é um filósofo dessa época, dos anos 1970, na França, e o grande Foucault, Michel Foucault, que vai trabalhar com a questão do poder, com a questão da dominação, com a questão da linguagem, com a questão da autoria. Nós vamos ver o Michel Foucault, é um filósofo bem interessante, muito pertinente para a história, para nós entendermos como nós nos situamos na história, tanto da humanidade como da história contemporânea, do momento atual. Para seguir o estruturalismo, veio o pós-estruturalismo, porque o estruturalismo, ele defende que nós, numa conjuntura, supondo que isso aqui seja a sociedade, cada sociedade tem as pessoas, e nessas pessoas tem os grupos. Tem as etnias, tem as classes sociais, tem as categorias profissionais, tem os estratos sociais, tem a superestrutura, tem a infraestrutura. A sociedade é um contexto plural, essencialmente pluralizado, diversificado. Daí, os autores do materialismo vêm dizer que a sociedade é construída, a história é construída pelas lutas de classes. O estruturalismo, ele vai dizer que nós, enquanto indivíduos, não temos valor na sociedade. Porque nós somos levados pelo que a maioria pensa e pelo que a maioria age. Mas, enquanto pessoa, nós não temos um valor. Por isso é que nós precisamos nos organizar em sindicatos, em classes sociais, e não é uma iniciativa voluntária, consciente. Nós somos levados a isso. Eu, como professor, sou levado a me juntar às pessoas que têm os mesmos interesses do que eu, que são os meus colegas professores. Os médicos, assim. Os técnicos em informática, os engenheiros, os advogados, enfim. Existe toda
essa diversidade na sociedade. E eu, enquanto indivíduo, não valho nada. O máximo que eu tenho que fazer é cumprir as regras. Você tem que cumprir a regra, João, Maria, todos cumprirem as regras. Votar no dia da eleição, pagar os impostos, seguir a vez na fila e assim por diante. O estruturalismo vai dizer que a sociedade é feita em linguagens, tipo mito. É a linguagem que nos faz, enquanto sociedade, enquanto conjuntura social, enquanto pensamento da sociedade. Ok? O pós-estruturalismo vem dizer não é bem assim, não. Cada indivíduo desse aqui tem sua vontade, tem os seus desejos, tem os seus interesses. Eu me associo com os meus colegas professores porque eu sou professor. Eu tenho certas afinidades com os pensamentos da Joana professora, da Antônia professora, do João professor, do José professor. Não é à toa. Eu tenho uma participação, eu tenho uma importância nessa sociedade, sim. Por quê? Vamos que no dia da eleição eu deixe de votar no X para votar no Y, e a diferença de um para outro tenha sido de um voto. Isso é uma possibilidade. A matemática é exata. Você percebe como o pós-estruturalismo vem valorizar o indivíduo, enquanto que o estruturalismo diz que o que vale é o coletivo, é a ideologia enquanto a identificação das categorias profissionais, das classes sociais, de uma sociedade como um todo. Por exemplo, o Brasil, mesmo sendo uma sociedade extremamente diversificada, por vários critérios e por várias categorias, mas o Brasil, a sociedade brasileira, tem algumas características próprias, mesmo com essa imensidão de 209 milhões de pessoas. Né? E o pós-modernismo é o que nós vivemos hoje, que é uma mescla, ou seja, é uma mistura de filosofia com sociologia. É o que nós chamamos hoje de abordagem interdisciplinar, pluridisciplinar. Pluri porque existem várias abordagens, e inter porque elas dialogam entre si. A filosofia, a sociologia, a antropologia, a medicina, a engenharia, existe uma interdisciplinaridade. Elas se entranham umas nas outras por meio de interlocuções, de diálogos, de comunicações. Deixou-se de se abordar, de fazer um estudo unicamente filosófico, unicamente antropológico, unicamente da engenharia civil, da engenharia mecânica, da medicina, não. As diferentes ciências, as diferentes perspectivas e áreas de conhecimento precisam se dialogar. Esse é o pós-modernismo que nós vivemos hoje, no século XXI. Pois muito bem, dadas aqui as correntes filosóficas, eu peço licença, nós interrompemos esta aula aqui, como finalizando, para, na próxima sessão, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa época da filosofia grega, retomando com os clássicos gregos, filósofos como os pré-socráticos. Obrigado, até a próxima.